Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Natasha e esse vídeo é especialmente para a galerinha lá do quinto ano, tá certo? Gente, hoje nós vamos conversar sobre um dos setores da economia que é o setor primário. A economia tem 3 setores, mas hoje em particular nós vamos falar do setor que envolve agricultura, pecuária e extrativismo. Bom, você já deve ter parado para pensar, poxa vida, quanta gente existe no mundo, né? Para essa gentarada comer, precisa de muito alimento, né? Então, há cerca de 10 mil anos atrás, nós éramos nômades. Os seres humanos eram nômades, ou seja, eles saíam de um lugar para outro em busca de alimentos, em busca de caça, de coleta de alimentos para sua subsistência, né? Para sua sobrevivência. O que aconteceu? Deixamos de ser nômades. Foram aí descobertos aí pelas civilizações de 10 mil anos atrás que se podia plantar e colher o próprio alimento. Com isso, com essas técnicas de agricultura que foram desenvolvidas ao longo de milhões de anos, o que aconteceu? Deixamos de ser nômades e nos tornamos sedentários. Mas não é sedentária assim, tipo a prof. Natasha, não, que não faz caminhada, não é nada disso. Tem a ver, mas não é nada disso. Sedentário no sentido de nos estabelecermos em um determinado local e não ser preciso mais sair por aí em busca de coletar frutos, de caçar alimentos, né? Então, nós deixamos de ser nômades e nos tornamos sedentários. E com isso, técnicas da agricultura foram sendo desenvolvidas. Com elas aí a ajuda, né, da tecnologia, como os tratores, os drones, né, os GPS, enfim. Então, o que é a agricultura? Primeiro que a agricultura é um dos itens aí do primeiro setor da economia. Nós vamos falar aí de 3 hoje. São eles agricultura, pecuária e extrativismo. E o que é agricultura? A agricultura é tão somente o ato de plantar, ou seja, cultivar alimentos, certo? Então, ao longo de muitos anos, as civilizações foram desenvolvendo técnicas que ajudam aí a desenvolver, a cultivar os alimentos, né? Nós temos lá em cima, ó, nós temos uma técnica chamada de terraceamento. Terraceamento, ele é como se fossem degraus aí nos terrenos de plantios, né? E esses degraus, eles são colocados para que não seja tão íngreme as plantações, né? Essa técnica ainda é utilizada em alguns países aí da Ásia, tá? E aqui nós temos aí claramente a técnica da irrigação, é uma plantação, olha que bonitinho, né? Tudo retinho. Então, é uma plantação irrigada, claramente essa daí. Essa daí é irrigada pelas águas do Rio São Francisco, lá no Nordeste, fica em Petrolina, no Pernambuco. Então, na agricultura, nós podemos dizer que há uma parte que é tradicional e uma parte que é inovação tecnológica, né? Tradição e inovação tecnológica na agricultura. O que isso tem a ver, professora? Tem tudo a ver. Porque assim, atualmente, apesar da gente ter aí equipamentos que venham a ajudar esse cultivo nessas plantações, tradicionalmente, nós ainda, os seres humanos, continuam a cultivar alimentos para a própria subsistência. Então, enquanto que tem aquele agricultor que planta em pequenos pedaços de terra, em pequenas propriedades para a própria subsistência, né, da sua família ou do seu vilarejo,
Tem aí os grandes proprietários de terra que eles utilizam aí de mecanismos mais tecnológicos, como maquinário pesado, né, tratores, GPS e outros pulverizadores e outras máquinas para, digamos assim, plantar e colher numa rapidez que venha a atender a demanda, né? Ou seja, para realmente ganhar, lucrar em cima disso, certo? Então, nós temos aí a imagem, ó, do agricultor plantando as suas hortaliças para a própria subsistência. E por outro lado, nós temos aí equipamentos tecnológicos que venham ajudar a grande escala dessas plantações, né? Já imaginaram aí a quantidade de gente que tem no planeta? Precisa produzir bastante alimento. Se precisa produzir bastante alimento, né? O consumo é grande, então precisam aí de equipamentos que venham aí ajudar tanto no plantio quanto na colheita. E também no acompanhamento, né, do desenvolvimento desses vegetais, certo? Porém, alguns desses equipamentos, eles ajudam de certa forma a monitorar essas plantações, mas alguns deles vêm também a prejudicar de alguma forma, né? Como eu tenho falado várias vezes em algumas aulas minhas, que tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo, né? Então, enquanto que esse avanço tecnológico proporciona uma larga escala de produção, por outro lado também prejudica, né? Então, como que prejudica, professora? Claramente, para que a gente consiga aí, para que a gente consiga aí plantar em larga escala, nós precisamos aí pensar que do jeito que nós comemos, também tem os bichinhos, as pragas, né, que para a plantação são consideradas pragas, que também se alimentam desses mesmos legumes, né? Então, o que acontece? Para que isso venha a não prejudicar a plantação, os agricultores se utilizam de fertilizantes, de agrotóxicos, principalmente para combater as pragas, vem os agrotóxicos. E para que essas hortaliças se desenvolvam o mais rápido possível, vem os fertilizantes. Só que isso, de certa forma, prejudica não apenas o ser humano, prejudica também o solo. E vem a prejudicar também a água, de certa forma, né? Então, nós vemos aí, ó, dois agricultores, um de pequena propriedade e o outro aplicando também de pequena propriedade, né? Porque não tem nenhum trator aí fazendo esse trabalho, mas essas duas formas de trabalhar, de pulverizar agrotóxicos para afastar aí as pragas das plantações, né? Que vem aí a destruir muitas vezes as plantações, vem também prejudicar o solo, né? Perceba que o primeiro está sem proteção e o segundo está protegido. Mas, apesar dele estar protegido, ele está utilizando sim de veneno, porque o agrotóxico é um veneno para a praga, né? E, de certa forma, também ficam resquícios dos agrotóxicos e dos fertilizantes nos alimentos que a gente come, né? Por isso que é importante a gente estar lavando bem essas hortaliças, né? Enfim. O que é problema grande para nós é que o mau uso desses agrotóxicos, eles vêm a prejudicar tanto o solo que pode acelerar os processos de desertificação. Presta atenção, gente. Quando se fala em desertificação do solo, não está se falando de deserto, tá? Está se falando de empobrecimento nutricional do solo. Ou seja, o solo fica pobre nutricionalmente e não tem nutrientes para sustentar o desenvolvimento de um vegetal, por exemplo, né? Então, isso acontece só com os dos agrotóxicos, professora? Não.
né? Isso acontece também com o desmatamento, né? Isso acontece também com a grande escala de produção de um determinado, de uma determinada tipo de vegetal, por exemplo, no ano se planta milho, no outro ano planta milho, no outro ano planta milho, e milho, e milho, e milho, isso vai desgastando nutricionalmente o solo, né? Então, uma solução para isso é fazer o rodízio desses vegetais. Se planta milho, no outro ano feijão, no outro ano soja, sorgo e assim por diante, né? Ou planta-se 2 vegetais, porque eles vão necessitar de diferentes tipos de nutrientes e diferente quantidade de nutrientes desse solo. Então, isso seria uma solução para o não avanço da desertificação do solo, sabe? E outra coisa também é que os agrotóxicos, eles não prejudicam apenas o solo, eles prejudicam também os lençóis freáticos, que são as águas subterrâneas, né? Então, quando vem o agricultor vai lá, pulveriza uma determinada plantação e o que acontece? Vem a água da chuva, ó, penetra, né, na terra, essa água com o veneno, com o agrotóxico e pode alcançar aí os lençóis freáticos, tá? E nós temos agora uma conversinha sobre a pecuária, né? Enquanto que a agricultura é o plantio de vegetais, de plantações, né? São as plantações. A pecuária, nós temos aí a criação de bois, cabras, bodes, né? Então, essas criações, elas precisam acontecer porque nós somos seres que utilizamos essa carne para nos alimentar, né? Utilizamos o leite também, utilizamos aí iogurte na nossa alimentação e outros tantos derivados do leite. Porém, é importante que eu saiba que existem 2 tipos de pecuária, que é a pecuária extensiva, né? E temos aí a pecuária intensiva. O que é isso, professora? Deixa eu ver se eu tenho aqui uma foto. Ó, uma foto aqui da pecuária extensiva e intensiva. Ó, essa daqui, ó, as galinhas estão todas presas em um determinado espaço, né, para a produção aí de ovos e de carne também, né, de carne de frango. Então, é um processo intenso, né? Elas não saem daí, elas são o tempo todo monitoradas, tanto a produção delas quanto a alimentação delas, então elas não saem daí. É intenso, a coisa é intensa. Já por outro lado, ó, nós temos essa outra imagem que é a pecuária extensiva, ou seja, elas saem para o campo. Esse tipo de criação aí é própria subsistência familiar, certo? Então, a pecuária extensiva é aquela que os animais são soltos, né? Vamos dizer assim. E a pecuária intensiva, eles são presos e monitorados para a produção. O processo é intenso. Professora, mas a criação de um determinado animal, ela vem a prejudicar o meio ambiente? Como eu já falei antes, tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo. Quem é que não gosta de comer uma picanhazinha, assadinha, um churrasquinho, né? Todo mundo gosta. Então, mas para que isso aconteça, é necessário criar o boi, né? É necessário criar o boi. Aqui também é uma foto de uma pecuária aí, ó, extensiva, né? Ele não tá em espaço fechado, mas tanto a intensiva quanto a extensiva causam danos ao meio ambiente. Como, professora, que causa danos? Causa a compactação do solo, ou seja, são animais que estão ali pisando naquele solo o tempo inteiro. Vai deixar o solo duro, né? Todo mundo sabe que para poder plantar o solo tem que ficar fofinho, né? Para poder as raízes do vegetal respirar. Então, quanto mais compacto é o solo, menos fértil ele é, menos próprio para o plantio ele se torna, né? E aí também vai entrar a questão
de evitar também que nasçam os vegetais nativos daquela região, certo? Outro prejuízo são a emissão de gases. Sim, tanto pela boca, como são por exemplo, nós soltamos flatulência, né? O tempo inteiro. Por quê? Porque nós comemos, nós nos alimentamos e essa digestão faz com que nós soltemos esses gases, né? Então, essa emissão dos gases feita pelos ruminantes, que são os animais de grande porte, como aí os bois, né, que tá aí na imagem, ele também causa esses gases, a eliminação desses gases pelo organismo do animal vai também prejudicar a atmosfera, aumentando aí a questão do efeito estufa, tá? Então, esses gases também prejudicam, essa grande quantidade de criação de bois também vai prejudicar. E também, gente, a eliminação das fezes e da urina desses animais, que é em grande escala, né? Todo mundo já viu aqui um cocô de boi que é enorme, né? Pode também, vem a água da chuva, penetra, né? Como são as fezes, podem estar, antes de entrar em estado de decomposição, ela é ácida, né? Então, pode chegar aí até os lençóis freáticos, tá? Também. Então, é importante que a gente pense que tanto a agricultura quanto a pecuária causam impactos ambientais, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre o extrativismo. O que é isso, professora? É a extração de algum componente que a natureza nos dá, né? Então, seja um componente animal, seja um componente mineral, seja um componente vegetal. Se eu extraio da natureza aquilo, seja para minha sobrevivência ou para venda disso, eu estou cometendo aí, eu estou praticando o extrativismo, tá? Então, por exemplo, quando um pescador vai lá no mar ou vai no rio e pesca, isso é extrativismo. Por quê? Porque ele está extraindo da natureza, né? Então, tudo que ele extrai da natureza é extrativismo que se dá o nome. Então, nós temos aí, ó, o extrativismo vegetal tradicional e o moderno. O tradicional, o cara tá lá, ó, quebradeira de coco, ou o catador de siri, ou o pescador que foi no seu barco, na sua canoa, né? Eles estão aí fazendo o extrativismo. Esse daí, como são as quebradeiras de coco lá do Maranhão, de Minas Gerais, elas são extrativistas, vegetais, porque o coco é um vegetal. O pescador também é um extrativista. Por quê? Porque ele está extraindo da natureza uma espécie de animal, né? Então, é extrativismo animal. E esse daqui, ó, o extrativismo vegetal moderno, já utiliza aí os equipamentos, o maquinário aí como trator. Nós temos aí o extrativismo mineral, é uma ribeirinha aí, ó, garimpando ouro na comunidade aí do Pará. E nós temos aí, ó, o extrativismo mineral também, moderno, olha o equipamento aí. O que ele está extraindo, professor? Ele está extraindo petróleo do subsolo, tá? Essa foto aí é no Espírito Santo. E assim como a pecuária e a agricultura também, o extrativismo tem impactos ambientais, né? Então, nós sabemos aí que o minério, muitas vezes, está no subsolo. E, às vezes, esse minério é retirado, causando aí desastres ambientais e também a perda total dos nutrientes do solo, tá? Deixando aí as terras impróprias para o cultivo, para o plantio, né? Causando aí grandes impactos ambientais, tanto na fauna quanto na flora. E é importante que se diga também que o extrativismo, seja ele mineral, animal ou vegetal, o extrativismo precisa ser sustentável, né? E o que é sustentável, professora? Sustentável vem da palavra se sustentar, né?
Quando nós dizemos que uma atividade é sustentável, quando aquilo que a gente retira da natureza dá tempo da natureza se recuperar, se renovar. Quando essa extração vem num consumo muito grande e não dá tempo da natureza se recuperar, se recompor, então nós dizemos que não é sustentável, certo? Então nós temos aí, ó, agora a imagem da extração aí de látex, feita aí por seringueiros, né? Essa imagem número 1 é uma extração de látex, ó. Perceba que as seringueiras estão todas retinhas, como foram plantadas, né? Elas foram plantadas para poder ser extraído látex. Essa outra aqui, o seringueiro tá dentro da mata fechada e a seringueira é da própria natureza. E essa outra imagem aqui de baixo, ó, é uma região que foi extraído, foi extraído ouro, tá? E nós temos aí o impacto ambiental que causou, ó, nessa terra, nesse solo, né? Percebam aí os danos que toda essa parte aí que vocês estão vendo, barrenta, na verdade era floresta, né? E aí, por conta do garimpo, ficou dessa forma. E não somente o garimpo prejudica também o meio ambiente, tá? A extração de petróleo, ela também precisa ser muito bem acompanhada, muito bem monitorada, porque já aconteceram várias vezes de navios petroleiros terminarem fazendo vazamento de óleo, né? Vazamento do petróleo. O que acontece? Acontece aí a maré negra. O que é isso, professora? É quando o petróleo termina vazando e acontece aí essa mancha, tipo de óleo que fica em cima das águas do mar, né? Causa assim, tipo um espelho d'água. E isso faz com que os animais, ó, se prejudiquem. Então, no caso de acontecer aí um vazamento de petróleo, quando é no mar que isso acontece, ó, o que acontece? Prejudica a fauna e a flora também marinha, né? Então, nesse vídeo aqui nós conversamos aí sobre a agricultura, né? O terraceamento, que é quando a gente corta a terra em camadas para poder fazer o cultivo de um determinado vegetal. A irrigação, que é quando a gente retira a água do rio ou de um poço e faz aí o aguamento, né? A gente agoa essa plantação com canos que conduzem água. E falamos também sobre a rotação de culturas, que é aquilo que é ideal de fazer para evitar o processo de desertificação do solo, né? Quando a gente troca a colheita a cultura de um alimento para outro, para não desgastar tanto os nutrientes do solo. Falamos também aí sobre as tecnologias modernas que vêm para ajudar o homem do campo, né, e a agricultura, e falamos também dos prejuízos dos agrotóxicos e dos fertilizantes, tanto para o solo quanto para as águas subterrâneas e para nós também que consumimos esses alimentos que vêm com produtos de agrotóxicos e fertilizantes, aí resíduos disso, né? E falamos também sobre, cadê a página? Tá aqui. Falamos aí sobre a pecuária, né, que é a criação, domesticação de animais, né, tanto para o nosso consumo quanto para a venda, né, desses animais, ou também para consumo de derivados, né, como é no caso do leite, os derivados que são o creme de leite, o doce de leite, os leite em pós e iogurtes, queijos e enfim. Falamos aí também como que é importante perceber aí os impactos ambientais que causa a grande
a grande produção aí de animais, né? E também, eu não falei, mas vou falar agora, sobre a questão aí da vacinação, que esses criadores de animais, eles também acompanham tanto o crescimento desses animais, como a alimentação, acompanham aí no sentido da saúde desses animais, é importante, porque se ele não tiver bem saudável, o animal, ele não serve para o abate e os supermercados não vão comprar essa carne, né? E também falamos aí sobre o extrativismo, que é a técnica, uma técnica muito antiga, né, de extração de animais, vegetais ou minerais da natureza, né? Aí nós temos aí a tecnologia tradicional, que é a pesca, nós temos aí a extração de sementes, de frutos, de madeira, enfim, coisas que vêm aí desde a antiguidade e nos acompanha até hoje, né? Temos aí as tecnologias tradicionais e temos as tecnologias modernas, que são os grandes barcos pesqueiros, a mineração em grande escala, que tem aqueles maquinários todos, né? E temos aí o risco, né? Um risco quando o extrativismo não é sustentável, corremos o risco aí do esgotamento desses recursos naturais, fazendo com que espécies animais e vegetais até desapareçam do nosso planeta, tornando-se aí extintos, tá? Então, falamos também do vazamento do petróleo, que foi a questão aí da maré negra, que é chamada de maré negra, tá? Então, se você acompanhou a nossa aula até aqui, dá um curtir lá no coração do Clipe Escola, para sua professora saber que você está acompanhando as nossas aulas. Eu desejo para vocês um beijo no coração de vocês, que vocês fiquem